Paz do Senhor Jesus a todos, aleluia, Jesus. Antes de estar na mensagem, quero deixar o tema da mensagem. Não se esqueça de Deus quando estiver lá em cima, graças a Deus, né? Amados irmãos, antes também de continuar a mensagem, entrar na mensagem, eu quero que você já compartilhe nossas mensagens aqui no símbolo de compartilhar. Ative o sininho para notificar nossa mensagem quando chegar no seu celular aí, no YouTube, no canal do YouTube, tá bom? Mas pode melhorar, graças a Deus. E também é importante deixar o seu like, é o comentário, aleluia, que aqui também o like e o comentário, glória a Deus, né? Graças a Deus. Amados irmãos, o tema da mensagem é esse: não se esqueça de Deus quando estiver lá em cima. Por que você fala isso, pastor? Muitas vezes esqueçamos de Deus, né? Deus abençoa a terra, Deus abençoa a produção, Deus abençoa a empresa, Deus abençoa o ministério, Deus abençoa a família, Deus abençoa a sua vida, de quando estiver lá em cima e esqueçamos de Deus. E o tema de hoje é muito importante e muito tem deixado a desejar. Praticamente é a continuidade do texto ao qual, da primeira mensagem que eu mandei pela manhã. Mas é isso que significa para mim, para você, para nós, homem de Deus, você que é empresário, você que está aí, que Deus te abençoou, graças a Deus, você orou ao Senhor, Deus ouviu a sua oração, Deus fez prosperar, mas só que devido à caminhada você deixou Deus e deixou de buscar a Deus, e de repente as coisas petecam na vida do camarada e não sabe o que está acontecendo. Mas dessa mensagem é para alertar, para que você não venha defasar, você não venha desanimar, você não venha cair, nem afundar, mas sim sempre seguir firme, buscando a presença de Papai do céu. Amados irmãos, hoje no canal tá bom, mas pode melhorar. É uma mensagem que às vezes vai demorar um pouco, mas eu peço a você com muita atenção e muito importante, fica até o final em nome de Jesus, que vai se encontrar em 2 Crônicas, capítulo 15, glória. A partir do versículo 1, Deus usa um profeta chamado profeta Azarias, né? Filho de Obed, né? E vai ler a mensagem até Asa ali, Judá e Benjamim, e ele chega com aquela palavra e olha só: enquanto você buscar ao Senhor, né? Deus o achará, mas quando deixar o Senhor também vai te deixar. E quando ele buscar, ele vai encontrar o Senhor. Mas também se ele ir deixar, ele também vai deixar ele. Então, essa é a receita, está aqui no primeiro versículo, segundo versículo de 2 Crônicas, capítulo 15, né? Está a receita para qualquer um de nós. Enquanto estiver buscando o Senhor, ele está comigo, vou encontrar. Mas quando eu deixar o Senhor, ele vai deixar. Então, no versículo 7 é importante que fala assim, mas esforçai, né, o trabalho das vossas mãos e não desfalecer, porque o trabalho da vossa mão tem uma recompensa. Então sabia que ia ter séries de desafios, muito desafio, mas tá a resposta, a palavra é se esforçai, né? Ou seja, porque o trabalho da vossa mão ia ter uma recompensa. Então eu sei que vai ter um desafio, mas também eu sei que vai ter uma recompensa. Ei, o desafio às vezes é até grande, ou seja, mas a recompensa é certa parte do Senhor, porque Deus é fiel à sua palavra, graças a Deus. Mas até aqui está tudo bem. O rei Asa, naquele momento, ele faz a convocação e de repente ele faz o povo todo jurar. Fez um juramento, glória a Deus, de pequeno a maior, né, homens e mulheres, né, com voz alta, e tocou trombetas e buzinas e tudo, para confirmar ali aquele juramento. E detalhe, aquele que não jurasse, aquele que não se aceitava, era morto, né? Naquele momento todos ali achavam que era bom os olhos do Senhor, e todos fizeram ali que o rei Asa fez, e o Senhor se alegrou, e a terra começou a prosperar. Eita, glória a Deus. Ou seja, até que a atual não era mais festa, até estava abandonada, até que agora não produzia, ou seja, que era perseguida, era massacrada, agora a terra começa a ter paz, ou seja, ao seu redor começa a ter paz sobre Israel. Glória a Deus. Até aqui está maravilha, está tudo bem. Mas se nós entrarmos no capítulo 16, ainda nas 2 Crônicas, nós vamos compreender e entender, graças a Deus, ou seja, que o rei Asa, ele começa a fazer aliança com os outros reis, com o rei de Assíria, que é o qual, né, desagradou a Deus, ou seja, deixou de buscar ao Senhor, depois que estava lá em cima, depois que até no capítulo 15 ainda vai nos falar que ele, o qual, até sua própria mãe Maaca, que é a qual fazia servir os outros deuses, expulsou a ela lá do palácio, e até destituiu do cargo de rainha, e até isso alegrou o coração do Senhor.
Mas no versículo 16, no capítulo 16 ainda de 2 Crônicas, vai nos falar que ele deixou a Deus, porque ele foi buscar a outras pessoas. Deus usa um profeta chamado vidente, né, Ananias, e naquele momento o vidente chega para ele e fala para ele consertar, fala para ele se ajeitar, e ele não dá ouvido, de maneira que jogou fora o profeta. Olha só, no capítulo 16, vai falar assim, ó, que o profeta, o vidente, lançou na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele também a asa, ao mesmo tempo oprimiu alguns povos, irmão. Então, olha o coração do homem, irmão. Como é que está? O homem tem sido abençoado, Deus tinha abençoado, ele tinha prosperado, Deus tinha dado paz no redor, mas ele se une a outro Deus, ele consulta a outros deuses, ele começa ali a servir ou tentar embatar, fazer aliança com o povo, né, fazer aliança, confiando, ou seja, quem estava dando a vitória para ele não era outros exércitos em outros países, era o próprio Senhor, e deixou de buscar a Deus para buscar o homem aqui na terra. E o versículo 11, eis que sucedeu que de tanto os primeiros como os últimos estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Estão escritos, ou seja, não passou nada batido no versículo 12. E caiu asa doente dos seus pés. Olha só, dos seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo, né, era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Olha só, irmão, com tudo isso, irmão, doente dos seus pés, que era uma enfermidade extremamente, né, mortal, uma enfermidade que estava sobre os seus pés, e ele não buscou ao Senhor para curar a ele buscou aos médicos, ainda depositando a sua confiança em os médicos. Lembra que ele mesmo botou o povo para invocar o Senhor, fazer um grande juramento em voz alta, até tocar trombetas e buzinas, né, que todos aqui não podiam deixar o Senhor buscar o Senhor, que se não buscar o seu Senhor, ia morrer. Agora ele próprio, com sua própria palavra, ele agora morre dessa enfermidade, porque ele não buscou ao Senhor. Quem lembra do tema da mensagem? Vocês escrevem embaixo aí, irmão, o tema da mensagem aí, você viu até o final, e o tema da mensagem aí, né? Quando estiver lá em cima, não se esqueça de Deus. Quando Deus te levantar, lá em cima, você no ministerial, você que é empresário, tem uma empresa, ora Deus, a minha empresa é do Senhor e tal. Aí quando de repente Deus abre as portas, Deus faz prosperar, e de repente você tranca o coração para Deus, as portas para Deus, e de repente cai como caiu o raso. Talvez você, o homem de Deus, o ministério, levita na casa do Senhor, ou grandes pregadores, ou os pastores, grandes rebanhos, ou seja, mas de repente, ou seja, aquele que é o qual abriu seu coração para Deus e fez aliança com Deus, e de repente tranca o seu coração, porque está lá em cima. Ei, amado, quando estiver lá em cima, nunca se esqueça, quem te colocou lá em cima foi o Senhor dos Exércitos, e Ele tem poder de colocar, e de levantar e de abater. Então confia somente no Senhor, que essa palavra profundamente possa tocar no teu coração, de maneira que você venha fazer uma reflexão, um dia que você levantar, ou se você já está lá em cima, glória, lembra-se de uma coisa, enquanto buscar a Deus, o encontra, mas quando deixar, Ele o deixará isso. Deus abençoe a sua vida. Busca o Senhor em todos os tempos e também em todos os momentos. Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa o seu like, compartilhe, deixa o seu comentário aí embaixo e o tema da mensagem de hoje. Deixa aí embaixo, se inscreve em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Que maravilha, graças a Deus. Tá bom, mas pode, meu Deus abençoe em nome de Jesus.